Libertadores é emoção, Libertadores em busca da glória eterna. As oitavas de final começaram com Fortaleza e Vélez Sarsfield 0 a 0 no Castelão, jogo equilibrado. E o Fortaleza tem um resultado negativo em suas mãos. Ele tinha que conseguir pelo menos um golzinho para ter uma vantagem, mesmo que mínima, contra o Vélez na Argentina. O Vélez é favorito para classificar lá. Fortaleza não vive um bom ano. Está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, não ganhou o estadual, foi eliminado já da Copa do Nordeste. A esperança do Fortaleza é a Libertadores, que é o campeonato mais difícil em teoria, né? Eles já foram eliminados também da Copa do Brasil. Então o que resta é a Libertadores e conseguir se recuperar no Campeonato Brasileiro, escapando do rebaixamento. Quando você escapa do rebaixamento, muitas vezes você ganha de presente uma vaga na Sul-Americana, mas o Fortaleza que conseguiu no ano passado uma vaga na Libertadores, não é isso que ele queria, né? Como o Davidson disse na entrevista antes do jogo, né, que ele acredita que o Fortaleza pode ser campeão sim, se está disputando pode, e que sabe que o momento não é bom, e o momento realmente não é bom. E o Fortaleza ainda teve mais chance de perder esse jogo do que de ganhar. No final, o empate foi o resultado justo. O Matheus Rossetto ainda foi expulso ali aos 43 minutos do segundo tempo. E terminou assim 0 para o Fortaleza, 0 para o Vélez Sarsfield. Eu vou me surpreender muito se o Fortaleza se classificar lá na Argentina, mas vou ficar na torcida pelo Leão. Espero que consiga a classificação, mas eu acho difícil, né? Eu não sei se a troca do Vojvoda pelo Renato Paiva surtiu algum efeito positivo até agora, me parece que não. Manter o Vojvoda também não sei se ajudaria muito, porque ele teve aquele período todo da Copa do Mundo e Fortaleza não voltou bem, voltou mal, por sinal. Mas eu não sei se poderia ter trocado antes, mas o técnico que eles contrataram na época estava empregado também, né? Teriam que ir atrás de outro que não fosse o Renato Paiva. Mas o que eles fez até agora no futebol brasileiro, eu não sei se o credencia ser o principal treinador, né? Ganhou do PSG na Copa do Mundo, esse é o maior destaque dele no futebol brasileiro. Bom, na torcida aí pelo Fortaleza no jogo da volta, mas sigo achando bem difícil. O São Paulo voltou vivo por um milagre lá da Colômbia, 0 a 0 contra o Atlético Nacional, jogo também realizado na terça-feira. O São Paulo teve 2 pênaltis contra, é, 2 pênaltis a favor do Atlético Nacional e os 2 desperdiçados, né? Um foi para fora, o outro o Rafael defendeu. E uma grande partida do Rafael, né, pelo pênalti defendido, porque o Atlético Nacional tem uma pontaria muito ruim, né? Muito ruim. Se vê que nem gol de pênalti eles conseguem fazer. Foram 20 finalizações ao todo do Atlético Nacional, mas apenas um chute na direção do gol. E acho que isso não é considerado pênalti, né? Então foi a defesa do pênalti, onde o Rafael foi muito bem, e mais uma defesa. O São Paulo finalizou ao todo 5 vezes. Eu não esperava uma postura tão covarde, eu diria, do São Paulo. Eu entendo que o Atlético Nacional é um time bom. Eles estavam no grupo bem difícil e se classificaram quase em primeiro lugar lá no grupo que tinha Internacional Bahia e Nacional do Uruguai. Era o grupo, literalmente, o grupo da morte, no grupo F dessa Libertadores. E o São Paulo vai decidir em casa. Eu entendo não se expor muito lá na Colômbia, mas jogou 11 contra 11 o tempo inteiro. O Lucas Moura voltou recentemente de lesão. Ele entra no segundo tempo. Perdão, digita saúde aí no chat, por favor, se vocês são educados. Bom, o São Paulo volta então para o Morumbi vivo, com 0 a 0 na bagagem. E sendo o favorito para passar, na minha opinião, em São Paulo. É um desempenho que vem sendo bom, né? Do São Paulo, do Crespo. Teve a eliminação na Copa do Brasil, lá para o Atlético Paranaense, onde eles começaram em casa, vencendo e acabaram perdendo lá e sendo eliminados nos pênaltis. Mas eu acho que isso não irá acontecer agora na Libertadores. Mas lá em 2016, quando o Atlético Nacional foi campeão, né? O time que tinha Borja, Alejandro Guerra, o Rueda era o treinador. Eles ganharam do São Paulo na semifinal, né? E hoje eu vejo o Atlético Nacional com um bom time, não bom como naquela época, e não enxergo eles do favorito para ser campeão, né? Na época ele já era apontado já como um candidato sério ao título. O São Paulo estava ali também, né, com o peso da sua camisa, mas não conseguiu segurar o Atlético Nacional,
que é grande desde a época do Pablo Escobar, né? Peñarol 1, Racing 0. Peñarol, um gigante na América do Sul, mas que está adormecido há bastante tempo. Foi semifinalista da última Libertadores, mas foi destruído pelo Botafogo no primeiro jogo da semifinal. Eles avançam, aparentemente, né, conseguem um resultado positivo no primeiro jogo, placar mínimo, vantagem mínima para o jogo da volta. Lá no El Cilindro o Racing é muito forte, não dá para cravar a classificação do Peñarol. Eu acho que pode ser revertido esse jogo pelo Racing, que é um time que a gente estava muito de olho antes da Libertadores começar, pelo que eles fizeram na Sul-Americana do ano passado, por terem vencido a Recopa. Mas fato é que na Libertadores desse ano eles tiveram dificuldade em algum jogo ali na fase de grupos, mas ainda assim passaram em primeiro lugar, né? No grupo que tinha também o Fortaleza, que ficou em segundo. Acho que o Racing pode reverter. Mas fato é que o time perdeu alguns jogadores, mas ainda tem lá o seu artilheiro, o Adrian Martínez. E ele pode ser decisivo lá no cilindro. O Cerro Porteño recebeu o Estudiantes lá no Paraguai e o Estudiantes venceu por 1 a 0 com gol do Ascribar, Santiago Ascaribar. Santiago Ascaribar marcou gol de pênalti no finalzinho, deu a vitória ao Estudiantes da Argentina. Estudiantes de La Plata conseguem uma vantagem mínima no primeiro jogo fora de casa, agora é só segurar o empate jogando na Argentina. Confronto brasileiro dessas oitavas de final, Flamengo e Internacional empataram, ou melhor, o Flamengo venceu por 1 a 0. O Inter resolveu jogar apenas no segundo tempo e ainda assim não levou grande perigo ao time do Flamengo. O Inter foi para lá tentar sair com um empate, acabaram levando o gol de cabeça do Bruno Henrique, cobrança de escanteio do Luiz Araújo. Bruno Henrique subiu na área de cabeça e marcou o gol da vitória do Flamengo. O Flamengo fez um bom primeiro tempo, na minha opinião. No segundo tempo o Inter melhorou um pouquinho, isso fez o Flamengo, que vem realmente não mantendo o nível das atuações no primeiro e no segundo tempo ultimamente, não manteve. O Inter cresceu um pouco, mas não conseguiu empatar o jogo. Vai decidir no Beira-Rio, tudo pode acontecer, mas eu acho que o Flamengo conseguiu uma boa vantagem e deve se classificar. Na Copa do Brasil foi o inverso, né? Eles perderam o primeiro jogo, ganharam o segundo, mas não conseguiram avançar nas penalidades. Vamos ver o que acontece agora na Libertadores. Na Copa do Brasil era outro time, era o Atlético Mineiro, e o Flamengo terá 3 confrontos seguidos contra o Internacional, 3 duelos aí de Roger Machado e Felipe Luiz pela Libertadores. Agora o jogo da ida, no final de semana tem pelo Campeonato Brasileiro, e na semana que vem o jogo da volta da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Internacional talvez poupe, pensando na Libertadores, que é o único torneio que o Inter pode ganhar. Já caiu fora da Copa do Brasil, foi eliminado pelo Fluminense, enquanto o Flamengo está disputando o título brasileiro. O Inter está muito atrás, então o Flamengo não pode abrir mão de pontos no Campeonato Brasileiro. O Inter talvez possa, né? Ele não está numa situação crítica de rebaixamento, e a gente sabe como esse campeonato ele pode se recuperar uma vaga na Libertadores ainda lá na frente, e o melhor jeito de ir para a Libertadores é ganhando ela mesma, né? E é isso que o Inter quer. O Botafogo venceu por 1 a 0 a LDU no estádio Newton Santos. Com 14 segundos, o Arthur fez o gol da vitória do Botafogo. Engraçado, né? Que aos 13 segundos, o camisa 13 cruzou a bola na área, o Alex Telles, e o Arthur fez o gol, dando a vitória ao time de David Ancelotti, sob olhares do seu pai. Carlo Ancelotti estava presente lá no Newton Santos e viu a primeira vitória do filho na Libertadores. Era a estreia dele também, comandando o Botafogo na Libertadores. Um resultado mínimo. A LDU é um time que esteve no caminho do Botafogo no ano passado, se eu não me engano, na fase de grupos, né? Agora ela veio do grupo do Flamengo nessa Libertadores. Vão decidir em casa. É um time forte e tradicional, então o Botafogo vai ter dificuldade sim lá no Equador, mas eu acredito que o Glorioso vai passar de fase. O Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e quer defender esse título com certeza, né? E o David Ancelotti, nesse início de carreira, apenas uma derrota até aqui à frente do Botafogo, bem promissor, né? E mesmo que com tudo que está acontecendo, questão da SAF, do John Textor fora de campo, o Botafogo dentro de campo continua entregando bem. Parece que não está sendo afetado por isso, né? Isso é positivo.
Libertad e River Plate empataram em 0 a 0. O River Plate teve muito mais volume de jogo, mesmo jogando lá na casa do Libertad. Mas no final o 0 não saiu do placar. O River é favorito para passar no Monumental de Nunes, mas nunca se sabe. E por fim, o Palmeiras acordou. A tia Lília já soltou aquele. Estão mais calmos? Será que ela soltou isso? Eu não vi se ela soltou, mas provavelmente, né? 4 a 0 para o Palmeiras contra o Universitário do Peru. Um jogo no segundo tempo um pouco condicionado ali pela expulsão do William Riveiros. Mas o Palmeiras já estava muito bem no primeiro tempo e estava 11 contra 11. O Gustavo Gomes abriu o placar de pênalti aos 7 minutos. O Flaco Lopes faz 2 a 0 aos 12, melhor dizendo. O Abel Ferreira dessa vez escalou juntos no time titular Flaco Lopes e Vitor Roque e funcionou bem. Funcionou bem, eu acho que ele deve manter essa escalação nos próximos jogos. Eles já tinham atuado juntos por alguns minutos no jogo do final de semana pelo Campeonato Brasileiro contra o Ceará. E agora, desde o início, os dois estiveram em campo e os dois marcaram gols. Flaco Lopes marca 2, Vitor Roque marca 1. Foi 3 a 0 no primeiro tempo, na verdade. O gol do Vitor Roque foi no primeiro tempo. Então, antes mesmo da expulsão, quando estava 11 contra 11 ainda, o Palmeiras já tinha 3 a 0 no placar. Eu até esperava que pudesse fazer mais, né? Depois da expulsão no começo do segundo tempo. Mas fez só mais um gol do Flaco Lopes. Fica assim 4 para o Palmeiras, 0 para o Universitário. Classificação já assegurada do Palmeiras. Só um desastre muito absurdo faria o Palmeiras perder essa classificação dentro do Allianz para o Universitário, que não é uma equipe muito forte, né? E jogou em casa no estádio que será a sede da final da Libertadores esse ano, né? Monumental de Lima. Botafogo e a LDU marcou o reencontro ali do Thiago Nunes com o Botafogo, né? Ele está treinando a LDU nesse momento. Bom, semana que vem os jogos de volta. Todos ali nos mesmos dias e horários, né? Terça-feira, Vélez e Fortaleza, 7 da noite. 9h30, Racing e Peñarol. São Paulo e Atlético Nacional. 7 da noite na quarta-feira, Estudiantes e Cerro. Inter e Flamengo, 9h30. Quinta-feira, 7 horas, LDU e Botafogo. 9h30, River e Libertad, Palmeiras e Universitário.